Boa noite, queridos e queridas. Recebam a paz do Senhor Jesus Cristo. Espero que vocês estejam bem. Hoje o vídeo está num formato diferente. Estamos no terceiro episódio aqui do Aprendendo com o Apóstolo Paulo. E o livro estudado, nós continuamos aqui no livro de 1 aos Coríntios e vamos ler o capítulo 3. Já peço para você que não é inscrito no canal se inscrever. Comenta aí o que você está achando dessa série de vídeos. Comenta aí, faz o seu comentário sobre o texto bíblico lido e vamos juntos aprender a palavra do Senhor, amém? No capítulo 3 de 1 aos Coríntios, no versículo 1, vai dizer: Na verdade, irmãos, eu não vos pude falar com vocês como costumo fazer, com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo, como se fossem crianças na fé cristã. Tive de alimentá-los com leite e não comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não estão prontos, porque vivem como se fossem pessoas deste mundo. Quando existem ciumeiras e brigas entre vocês, será que isso não prova que vocês são pessoas deste mundo e fazem o que todos fazem? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, ou outro, eu sou de Apolo, será que assim não estão agindo como pessoas do mundo? Afinal de contas, quem é Apolo e quem é Paulo? Somente servidores de Deus, e foi por meio de nós que vocês creram no Senhor. Cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem fez crescer. De modo que não importa nem quem planta, nem o que rega, mas sim Deus que dá o crescimento, pois não existe diferença entre pessoa que planta e a pessoa que rega. Deus dará recompensa de acordo com o seu trabalho que cada um tiver feito, porque nós somos companheiros de trabalho no serviço de Deus, e vocês são um terreno no qual Deus fez o seu trabalho. Vocês são também edifício de Deus. Usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor. Dele, porém, cada um deve construir com cuidado, porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, ou capim, ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa, porém ele mesmo será salvo como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Você pode continuar essa leitura. Eu vou ler somente até aqui, até o versículo 17. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai instruir os irmãos, os servidores de Deus, ali da igreja de Corinto. Ele vai chamar a atenção desse povo, dizendo que tem que falar com eles como se eles fossem povos do mundo, povo mundano. E que eles ainda estão muito imaturos na fé cristã. Que Paulo está aqui alimentando eles com leite, porque comida forte
eles não suportariam, não estão prontos para consumir. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui com isso? Que muitas das vezes a nossa caminhada com Cristo, quando nós começamos, nós não podemos ensinar aquela pessoa que está começando com uma palavra pesada. Tem que ser uma palavra leve, tem que ser leve nas palavras, tem que saber como se comunicar com cada tipo de pessoa, para que o evangelho do reino seja pregado. Muitas das vezes nós já queremos chegar criticando, julgando o estilo de vida da pessoa. E Paulo está dizendo, se vocês ainda são mundanos, eu tenho que falar com vocês como se fala com um bebê. O alimento de vocês ainda tem que ser o leite. Assim como o recém-nascido, ele se alimenta do leite materno ali de sua mãe e não está pronto ainda para comida forte, Paulo vai dizer, assim é vocês. Assim estava a igreja de Corinto, os irmãos não estavam maduros na fé o suficiente, não aguentavam ouvir uma palavra de correção muito dura. Porém, mesmo assim, o apóstolo Paulo vai corrigi-los, dizendo para eles exatamente isso. Olha, vocês estão agindo como crianças, imaturos na fé, com brigas. Vai dizer que o povo ali de Corinto estava um dizendo, eu sou de Paulo, outro dizendo, eu sou de Apolo. E Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem dá o crescimento é o Senhor. Paulo está dizendo que aquele que plantou e aquele que rega, quem vai dar o pagamento, digamos assim, quem vai retribuir a eles é o próprio Deus e não é a humanidade. Paulo está dizendo que Deus, ele usa uma pessoa para lançar a semente da boa palavra, que é a palavra de Deus. Mas essa pessoa nem sempre vai estar com você. Depois vai chegar outra pessoa que vai regar essa semente, que é a palavra de Deus, que vai te instruir mais, que vai te ensinar aquilo que a pessoa que foi plantado por pode ser entendido como leite, uma semente da palavra de Deus. Vai vir outro e vai regar e vai colocar um caldinho mais forte, né? Como uma feijoada, a palavra vai ficar um pouco mais dura, um pouco mais pesada. O apóstolo Paulo está dizendo que Deus, ele usa cada um de uma forma, um para plantar, o outro para regar, porém o Senhor é aquele que dá o crescimento. Então, aprendendo com o apóstolo Paulo de hoje, nesse capítulo 3 de 1 aos Coríntios, nós vamos entender que na seara do Senhor há espaço para todos nós trabalhar. Um pode plantar, o outro pode regar, mas não devemos esquecer nunca que a glória é de Deus e que tudo é para Deus. E quem vai retribuir é Deus que vai retribuir a cada um segundo as suas obras. E também Paulo vai terminar aqui dizendo que nós somos templo do Espírito Santo de Deus, somos a morada do Senhor Jesus Cristo, somos a morada do Espírito Santo. E ele vai dizer que não podemos destruir esse templo, que nós temos que cuidar do templo de Deus. O versículo 16, certamente vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Então nós somos a morada do Espírito Santo, somos o templo de Deus e o Espírito Santo de Deus, ele mora dentro de nós. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, da nossa saúde física também. Por quê? Porque é morada do Espírito Santo. Que ninguém vos engane. No 17 ele ainda vai dizer, assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa. Ou seja, quando a pessoa não usa o seu corpo com sabedoria, não usa o seu corpo para a glória de Deus, o corpo que é o templo do Espírito Santo, Deus, ele vai requerer dessa pessoa, destruirá, Paulo está dizendo a pessoa, pois o templo de Deus é santo, o seu corpo é santo, e vocês são o seu templo. Paulo está dizendo, o seu corpo deve ser santo, porque é morada do Espírito Santo. O seu corpo não é seu. Tem muitas igrejas e muitas pessoas aí pregando que o nosso Deus, ele é açougueiro, que só importa o coração. Mas aqui o apóstolo Paulo vai deixar claro para nós que nós somos templos do Espírito Santo e o Pai um dia vai requerer de nós o que nós fizemos com esse templo do Espírito Santo. Nós cuidamos do templo do Espírito Santo? Então fica aí uma reflexão. Você tem cuidado do seu corpo?
que é templo, que é morada do Espírito Santo? Você tem compreendido que não há grande nem pequeno no reino de Deus, que cada um tem uma função, um planta e o outro rega, mas Deus é quem dá o crescimento? Que essa palavra venha entrar no seu coração, que venha até a divisão da sua alma, porque a palavra do Senhor ela é como uma espada de dois gumes que vai até a divisão da alma do homem e da mulher. É confronto. A palavra de Deus vem nos confrontando hoje, dizendo: para de achar que você faz mais que o seu irmão, ou que o seu irmão faz mais do que você. Não é o Senhor da seara, é Deus que recompensará cada um. Quem faz alguma coisa é o próprio Deus, é o Espírito Santo que opera em nós e através de nós. E Ele dará recompensa a cada um. E não se esqueça, você é templo do Espírito Santo. Cuide desse templo. Amém? Receba essa palavra no nome de Jesus. Peço perdão aí pela minha voz, estou um pouco rouca, por isso resolvi fazer o vídeo nesse formato aqui, mostrando a Bíblia, a leitura da Bíblia, fazer esse tipo de edição. Não aparecer porque estou um pouco enferma, mas a obra do Senhor ela não para, e aqui nós estamos nesse terceiro episódio aprendendo esses conselhos que Paulo vai instruir a igreja de Corinto. Deus abençoe e até quinta-feira que vem com mais um pouquinho dessa sabedoria que Deus deu ao apóstolo Paulo e transmite para nós. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.